Olá, bom dia. Vamos ter um minutinho de graça hoje? Bom, nós estamos passando pela Páscoa. E o que é a Páscoa? Qual o verdadeiro significado da Páscoa? O que ela é? Bom, a Páscoa já conta sua própria história pelo significado da palavra, que é passar por cima. Cobrir, passar por cima. Em alguns idiomas podem até chegar a ficar óbvio, como pass over, cobrir, cobertura, propiciação, chegar e passar por cima, protegendo, guardando, justificando, garantindo. A Páscoa é esse cobrir, e cobrir quem é fraco, pecaminoso, que não se garante e não se banca a si mesmo. A Páscoa, portanto, é para todo aquele que faz essa confissão, de que precisa dessa cobertura, dessa graça, desse abrigo, o sinal inicial dessa simbolização humana, porque a gente percebe na revelação vários exemplos ou arquétipos dessa Páscoa, dessa ação de Deus de cobrir o homem. Mas a gente vê isso inicialmente lá no Gênesis, na criação do mundo, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Lá no Gênesis capítulo 3, onde se diz que eles se sentiram-se nus e fizeram folhas de figueira para cobrir sua culpa, sua nudez, sua certeza de transgressão, sua inadequação para se apresentar diante dos olhos da verdade de Deus. Eles fizeram cobertura, folhinhas de figueira, tentando a moral da constituição humana. Pode simbolizar a própria religião fazendo isso, tentando fazer de conta de que está mais bem vestido do que o outro, mas a si mesmo, usando esses pequenos recursos que estão disponíveis a todos os seres humanos, ele não se sente vestido diante de Deus, ele pode se sentir vestido diante de outro homem, mas as folhas de figueiras não cobrem a alma. O homem precisa de um Passover, de um passar, de uma Páscoa para cobri-lo. Aí disse o Senhor Deus lá em Gênesis, o Senhor Deus, subentende-se que ele tirou a pele de um animal, matou um animal, derramou o sangue de um animal e vestiu o homem e a sua mulher com aquelas vestes. Aí começa essa simbolização de que para cobrir a nudez do homem é preciso uma Páscoa, é preciso haver uma cobertura, um passar sobre. E isso precisa ser uma ação divina para cobrir, para que o indivíduo coberto por Deus viva. A segunda grande maior expressão disso no Antigo Testamento, e que se tornou o ápice, que é a saída do povo de Israel do Egito depois de 430 anos por Moisés, que o libertou. Depois de todos aqueles sinais e juízos sobre o império egípcio e o faraó, vem a última praga, que é a morte dos primogênitos, lembra? Em relação à qual o anjo da morte, um enviado por Deus, um agente ativo daquela praga, que Deus dá a Moisés a ordem de anunciar o que iria acontecer e leis para que o povo faça determinados rituais para que não haja morte ali, porque toda casa que não houvesse um sangue de um cordeiro inocente, de um cordeiro sem defeito, na casa onde não houvesse o sangue, naquela casa a passagem do anjo e o poder da destruição do juízo atingiria o primogênito daquela família e até de qualquer outro animal. Mas a casa em que houvesse nos ombrais o sangue deste cordeiro, o anjo da destruição passaria por cima, não tocaria aquele lugar, passaria por cima. Passover, passar, Páscoa, passar por cima. E isso tudo indicava o terceiro grande marco referencial, entre muitos outros que tem no Antigo Testamento. O terceiro é o definitivo. A viagem vem de Deus vestindo Adão e Eva no derramar de um sangue de um inocente, num passar por cima do Egito, cobrindo a todo aquele que tinha crido na fidelidade da palavra de Deus, pelo Moisés ali, naquele instante, colocar o sangue do umbral na frente da sua porta ali, não será tocado. Aquilo aconteceu.
E agora vem aquele da qual João Batista, olhando-o chegar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, sendo ali um profeta de Deus, que ao invés de fazer folhinhas de figueira para se cobrir, ele olha para Jesus e diz: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguiu. E quando chegar a Páscoa dos judeus, na sexta-feira pascual, ele é crucificado, morre morte de pecador, de amaldiçoado, morte de cruz, morte de bandido, levando sobre si o pecado de nós todos. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo entregou-se, o Cordeiro de Deus, que absorve esse cálice, e disse que quem crê está consumado, está pago, nunca mais o juízo da morte visitará aquele que crê nele, porque este que crê já passou da morte para a vida, já passou, já pascuou, já está coberto, o maligno não lhe toca. Isso é, rapidamente, nesses minutinhos da graça, da Páscoa, para lhe ensinar isso. Esse é o sentido da Páscoa. Jesus Cristo disse na cruz: está consumado. Se você crê nisso, você pode comemorar a Páscoa comigo. A Páscoa, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus disse que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a Páscoa, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, este está coberto. A morte passou por cima dele, ele está protegido. Sabe por quê? Porque nem morte, nem vida, nem qualquer uma outra coisa pode separá-lo do amor de Deus. Quem crê no Senhor Jesus Cristo é salvo, é filho de Deus e pode, juntamente com todos os salvos em Cristo, adorá-lo e agradecê-lo por tudo que ele tem feito por nós, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um presente, dado por Deus. Páscoa. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa.